Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre a atuação do IDR em situações práticas que envolvem o aterramento. Muito bem, e para essa aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, a atuação do IDR para situações de curto-circuito entre fase neutra em instalações residenciais. A atuação do IDR para a situação de fuga de corrente elétrica para aterramento natural de uma instalação. E a atuação do IDR envolvendo esquemas de aterramento TT e TN. Muito bem, então o primeiro caso aí seria o caso de curto-circuito de fase para neutro, né? Então, para ilustrar essa situação, coloquei aqui essa imagem, onde nós temos a fase, passando aqui pelo disjuntor termomagnético, passando aqui pelo IDR, temos aqui o barramento de neutro, né, onde o neutro também passa pelo IDR e chega aqui na carga. Porém, antes da carga surge um curto entre fase e neutro. Nesse caso, há um curto-circuito entre a fase e o neutro da instalação e o disjuntor termomagnético, obviamente, será acionado, porque é um curto-circuito, o disjuntor tem que desligar aí o circuito, né? O IDR não percebe uma fuga de corrente para o neutro, tá? Pois a corrente de curto-circuito vem pela fase e retorna pelo neutro, não tendo nenhum outro caminho para fuga. Portanto, o IDR não atua, tá, turma? Então, em caso de curto-circuito, quem protege ali o circuito, né, e nesse caso aí não vai proteger o ser humano, é para proteger o circuito, os condutores, tá? É o disjuntor. O IDR ele não atua porque ele é um dispositivo diferencial, né? Então o que entra pela fase não pode retornar por neutro, porque ele pega essa diferença. E se o que entra retorna, ele não pega diferença nenhuma, portanto, não age na corrente de curto-circuito. A corrente de curto vem pela fase e retorna pelo neutro. Não tem, então, uma diferença, né, do que entra com o que sai. Então, o IDR não consegue captar aí essa corrente de curto-circuito, até porque ele não é projetado para captar corrente de curto-circuito, ele é projetado para captar corrente de fuga, e não há fuga nesse caso, né? Corrente vem pela fase e retorna pelo neutro. Há uma questão de curto-circuito que deve ser interrompida pelo disjuntor termomagnético. Segundo caso, curto fase neutro sem passar pelo IDR. Tá? Então, o que seria isso? Eu tenho aqui a fase passando pelo disjuntor, pelo IDR. Tem aqui o neutro que passa pelo IDR e vem para a carga. E tem um neutro que ele não está passando por IDR, está indo, por exemplo, para uma outra carga da instalação, tá? Mas ele não está passando pelo IDR. Então, o que acontece se houver um curto da fase, tá? Que passa pelo IDR, com esse neutro que não está passando pelo IDR? O que vai acontecer? Primeiro, nesse caso, há um curto-circuito entre a fase e o neutro da instalação, portanto, o disjuntor ele vai ser acionado, né? Sempre que há curto-circuito, o disjuntor é acionado. O IDR percebe agora uma fuga de corrente para o neutro que passa por fora dele. Portanto, o IDR também é acionado, tá? Então, ó, corrente vem pela fase, né? Vai retornar aqui pelo neutro do IDR? Não, ela está vindo pela fase, né? E está retornando por esse neutro que está por fora. Então, o IDR ele está observando aqui, entrou, por exemplo, 10 amperes, tá? Tá entrando 10 amperes, beleza, daqui a pouco retorna 10 amperes. Opa, deu tempo, não retornou. Então, ele desliga, tá? E por que não retornou os 10 amperes? Porque veio pela fase e retornou por esse neutro aqui que está fora, tá? Então, nesse caso, o IDR percebe essa fuga de corrente, e o disjuntor desliga o circuito, vai desarmar o circuito porque há um curto-circuito. Então, os dois equipamentos desarmam, tá? Falando agora de uma falta fase para terra, temos aqui o diagrama, tá? Que representa essa situação.
Então tem a fase, né, que passa pelo disjuntor, pelo IDR, o neutro também. E temos aqui uma falta agora para terra, ou seja, a fase ela toca o terra. Esse terra aqui é um terra natural, tá? Uma estrutura aqui, um sistema naturalmente aterrado, ou seja, uma ou mais hastes batidas ali e interconectadas na Terra, tá? Mas não tem nenhum tipo de ligação elétrica. Pensa em uma haste batida na Terra, tá? Esse é o aterramento natural. Nesse caso, não há um curto-circuito entre a fase e o neutro barra terra da instalação, portanto, o disjuntor termomagnético não é acionado. Por quê? Simples, né? Esse sistema de aterramento ele não tem uma conexão elétrica lá com o fornecimento. Ele é uma haste batida no chão sem conexão nenhuma. Tá? Mas o que acontece? Se a fase toca nessa haste, o que acontece? Há uma corrente que vem, tá, da fase para esse tipo de aterramento, né, percorre ali a Terra e chega no neutro. Porque lá na entrada tem também um aterramento, né? Então a corrente percorre a Terra mesmo, que tem uma alta impedância, e chega lá no neutro, tá? Então a corrente vem pela fase, passa aqui por esse aterramento natural, circula pela terra mesmo, pelo solo, e retorna lá no aterramento do padrão de entrada, que está com o neutro, tá? Porque o neutro é aterrado no padrão. Então, por se ter essa impedância, essa resistência aqui do solo muito alta, né? Não há uma corrente de curto-circuito e o disjuntor não é acionado. Porém, o IDR ele percebe a fuga de corrente da fase para o aterramento natural e a corrente de fuga se torna muito baixa, tá? Porém ela existe. Nesse caso, portanto, o IDR ele atua, tá? Então a gente vai ter a proteção do sistema aí com o IDR, mas o disjuntor não atua. Próximo caso, contato do aterramento natural com o neutro, né? Então, o que acontece? Anteriormente, o aterramento natural entrou em contato com a fase. Agora, ele vai entrar em contato com o neutro. E o que acontece, né, nessa situação? Nesse caso, há um curto-circuito entre a fase e o neutro terra da instalação. Portanto, o disjuntor não é acionado. Não há, né, um curto-circuito e, portanto, o disjuntor não é acionado. Se não há o curto-circuito, o que acontece? O disjuntor ele só atua quando há sobrecarga ou curto-circuito. Não tem muito segredo, tá? A sobrecarga ela ocorre quando o tempo se passa ali um tempo, né? E a corrente do circuito é maior do que a nominal, né, no disjuntor. Então, passado ali um certo tempo, um período de tempo, pode ser minutos, horas, o disjuntor abre o circuito pela parte térmica dele, né? Agora, se tiver um curto-circuito, a parte magnética já faz com que ele abra praticamente de forma instantânea. O IDR ele sempre procura pegar a fuga, né? A corrente ela vem pela fase, ela retorna por onde? Pelo neutro, né? Então, olha o que está acontecendo. A corrente fornecida pela fase, ela busca retornar para a fonte por um caminho de baixa resistência, né? Nesse caso, né, é pelo neutro. Por que pelo neutro? Porque a corrente está sendo gerada pela fase, vem para a carga e retorna pelo neutro. Se eu vier aqui pelo aterramento, eu tenho uma resistência de terra gigantesca, né? Para retornar aqui para a fonte, sendo que o neutro aqui não tem resistência nenhuma, é um cabo, né? Então, é como se fosse um curto direto, né? Então, aqui nesse caso, não vai ter uma interferência, né? A corrente vem pela fase e vai retornar para o neutro, mesmo que o neutro esteja tocando aqui uma estrutura naturalmente aterrada, tá? Então, o disjuntor termomagnético não é acionado e o IDR também não é acionado, porque a corrente simplesmente vem pela fase, retorna pelo neutro, vem pela fase, retorna pelo neutro, vem pela fase, retorna pelo neutro, e é como se esse terra aqui nem estivesse tocando, tá? É como se estivesse aberto, porque ele não está interferindo
aqui no circuito. Agora é um caso interessante, né? Contato com um aterramento TT, tá? Por parte do nêutron, né? Aliás, aqui é com a fase, tá? O contato do aterramento é com a fase aqui nesse esquema. Então, o que acontece? A fase, ela está tocando um aterramento TT, tá? Esse aterramento, ele tem aqui um 60 ohms, e essa estrutura aqui, ela é aterrada eletricamente, tá? Pelo TT, terra e nêutron são separados. Então, o que acontece? Eu tenho lá na entrada um nêutron aterrado, mas eu tenho aqui uma estrutura que ela é aterrada naturalmente. Então, tem uma haste batida aqui na terra, porém, eu tenho uma resistência, né, de aterramento. Se bater a fase nessa estrutura, vai surgir uma corrente, não tem como. Nesse caso, há um aumento da corrente limitada pela resistência de 60 ohms do aterramento TT, como é colocado aqui na imagem, né? Portanto, o disjuntor termomagnético ele não é acionado, porque não é uma corrente de curto-circuito, tá? E provavelmente também não seria uma corrente de sobrecarga, né? Então o disjuntor não é acionado. O IDR ele percebe uma fuga de corrente para a Terra e essa corrente de fuga não retornará mais pelo nêutron. Portanto, o IDR ele é acionado nessa situação. Por que não retorna pelo nêutron? Porque vem aqui pela fase, tá? A fase já está tocando o terra, tá? O terra tem essa resistência aqui, então a corrente vai buscar o caminho mais fácil. Se já tocou na terra, a corrente vem aqui, foge para a terra, tá? E nós temos aqui o IDR percebendo essa fuga, né? Corrente vem aqui pela fase, mas não retorna pelo nêutron, porque ela já está indo para o terra, né? Está escoando pelo aterramento TT. Essa corrente ela é limitada, temos uma resistência aqui de 60 ohms que faz a limitação da corrente. Porém, a corrente existe, né? E nesse caso aqui é uma corrente de fuga e o IDR vai captar. Portanto, o IDR é acionado nessa situação e o disjuntor termomagnético não é acionado. Agora temos o caso do aterramento TN, né? Tendo contato aí com a fase. Então, o que acontece? Nesse tipo de sistema, né, nós temos aqui o aterramento, né, do nêutron, tá? Batido lá com a terra no sistema e unidos pelo BEP, né, barramento de equipotencialização. Então, a equipotencialização é algo muito importante, colocado também na norma, né? Então, é necessário que nós tenhamos ali todas as estruturas equipotencializadas para que não haja indução de tensão no solo, tá? Isso daí é algo perigoso. Então, é necessário, a norma cita a importância aqui do BEP, barramento de equipotencialização. Então, beleza. Tem aqui o nêutron, né, equipotencializado com terra. E nesse caso, o que acontece? Nesse caso, há um curto-circuito entre a fase e o aterramento TN, tá, lá do BEP da instalação, e, portanto, o disjuntor termomagnético ele é acionado. Tá? Professor, mas por que há curto-circuito nesse caso? Bem simples. Porque o terra, esse terra aqui, ele é conectado por um condutor aqui, nesse ponto aqui, né, que seria um ponto do barramento de nêutron. Por quê? Teria-se um outro barramento aqui de terra, tá? Então, eu tenho o barramento de terra aqui e o barramento de nêutron aqui. Só que esse barramento de terra seria conectado ao barramento de nêutron. Então, é a mesma coisa que eu falar que esse ponto aqui está conectado ao nêutron. Se esse ponto está conectado ao nêutron aqui por fora, podemos interpretar dessa maneira, né? O que acontece? A corrente vem pela fase e retorna para o nêutron, tá?
é uma corrente de curto-circuito, fase neutra, na realidade. Só que está tocando onde? Está tocando o condutor terra por fora. Por quê? Porque se eu tenho esse condutor terra aqui por fora do meu circuito, o que acontece? Eu interpreto essa fuga de corrente. A corrente vem pela fase, não retorna pelo neutro. Está retornando por onde? Pelo aterramento TN. Tá? Então, o aterramento TN é a haste batida lá no padrão e veio o condutor de proteção aqui, né, no caso. E nesse caso de falta da fase pro terra, nós temos uma corrente de curto-circuito que seria ali limitada apenas pela resistência dos condutores. Não tem nada muito mirabolante nisso, tá? Então, é uma corrente de curto-circuito sim, e por isso o disjuntor termomagnético ele é acionado. O IDR, né, ele claramente vai perceber essa corrente de fuga, uma corrente de alta intensidade, inclusive, né, de fuga. Lá para o aterramento TNS. E, portanto, o IDR também é acionado nessa situação. Então, nós temos disjuntor termomagnético e o IDR sendo também acionados aí neste caso, tá? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Uma aula até mais informativa, né? Com uma análise mais prática aí do que seria numa instalação real, para que vocês possam entender o que acontece, né? Então, a corrente vem pela fase, retorna pelo neutro. Tá, em tese é isso. Então, o que o IDR faz? Ele compara o que está vindo pela fase, é o que está retornando pelo neutro? É. Então, beleza. Deixa o circuito funcionar. Agora, o que vem pela fase está retornando para neutro? Não está. Então, tem que desligar o circuito. Só que, de que forma isso pode acontecer na prática? Hoje nós vimos algumas situações, né, que envolvem basicamente a estrutura da rede, a estrutura do circuito, né, com o aterramento. Na próxima aula, nós vamos fazer uma análise do IDR envolvendo o corpo humano, tá? Então, o que acontece se houver um contato de uma pessoa com a fase, tá? A pessoa tocou na fase, só que ela está usando um sapato, tá? Então, ela está isolada da terra. O que vai acontecer? Né, um outro caso, ela toca a fase, toca o neutro e toca a terra, né? Ou toca o neutro e a terra. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente consegue interpretar, tá, diversas situações, né, que envolvem falhas, né, e situações também que o dispositivo ele acaba atuando. E é isso que a gente quer. Nós queremos analisar a situação prática para interpretar se naquela situação o interruptor diferencial residual vai funcionar. Tá? Por que é importante isso? Para que vocês tenham uma visão crítica, né? Pô, vou fazer a instalação de IDR. Como que eu devo fazer? Puxa, o professor mostrou para mim que existem várias situações, né, que o IDR funciona, e várias que ele não funciona. Então, é importante que vocês saibam as situações que não funcionam para não fazer e as que funcionam para que vocês possam aplicar aí em termos práticos, tá? Essa é uma aula aqui com viés mais prático do que teórico. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Novamente, mais uma aula. Em caso de dúvidas, deixe para mim no chat, tá? Mande foto, print, foto do caderno, que vocês acharem pertinente aí, para que eu possa esclarecer a dúvida de todos aí em mais uma aula. Beleza? Grato pela atenção na aula de hoje, desejo bons estudos e até a próxima.